A gente está de volta com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, né? A gente está falando desse preparo aí com relação às cirurgias, né, nas crianças. Doutora, antigamente, por exemplo, eu passei por um momento cirúrgico na minha vida, eu tinha 2 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Não parece, eu sei, parece que eu tenho menos. Mas naquela época a medicina não era tão avançada, minha família foi informada ali, olha, esse tipo de cirurgia aqui, tantas crianças sobrevivem, outras não conseguem e tal. Hoje a medicina está bem avançada, a família não precisa se preocupar. Você falou com relação zero de infecção, né, hospitalar, está tudo certinho e a medicina realmente evoluiu. Então assim, a família não precisa se preocupar com relação a esse tipo de cirurgia, né, dependendo aí do caso, tudo ocorre tranquilamente. Sim, falando das cirurgias eletivas, aquelas cirurgias mais tranquilas. Aquelas, né, corriqueiras, né, naturais. Sim, de acontecer. A gente tem um índice de infecção hospitalar que é esperado em qualquer serviço, porque como eu disse, uma vez que você arranhou a sua pele, ela pode infectar, né? Então, se você faz um procedimento cirúrgico, precisa ter toda uma segurança do material, da esterilização, isso a gente consegue garantir. Agora, depende dos cuidados que a mãe vai ter depois com essa ferida operatória. Mas, dependendo do caso, quando se trata de uma cirurgia de urgência, os pais precisam também ser esclarecidos ali naquele momento dos riscos de não se operar ou se operando. Então isso é muito variável, porque às vezes tem casos que são bem graves e uma coisa, a família sempre deve saber a verdade. Seu filho corre risco, é uma cirurgia de urgência, a gente precisa operar agora, não dá para esperar até amanhã nem até a próxima semana. Então, é outro momento que é bastante angustiante, mas a família também, nesse momento, precisa procurar manter a calma diante da criança, passar segurança, sendo uma criança maior, né? Olha, você vai precisar fazer essa cirurgia para tirar essa dor que geralmente a criança está sentindo, né? Ou se pode ser também algum caso de tumor, tem que ser bem explicado para a criança e, mais uma vez, a questão da mãe, do pai, da família, dos familiares passarem essa segurança para a criança, até o resultado é melhor. Daí a gente fala da questão psicológica da criança, né, do que ele está observando ali naquele momento. Se ele está vendo todo mundo ali aflito, é óbvio que ele vai achar que realmente algo de muito grave, né, esteja ali acontecendo naquele momento. Você falou bem dessa questão de anunciar ali para a família, né, anunciar para o pai. E às vezes a gente vê, né, vários casos, são casos isolados, a gente sabe disso, porque não é da natureza dos médicos, por exemplo, dar uma notícia de qualquer jeito ali para a família. E por isso que tem ali uma equipe sempre multidisciplinar, preparado entre psicólogos, assistentes sociais, sim, que são os responsáveis para dar, às vezes, essa notícia, dependendo do grau, né, desse problema. E é bem isso, essa questão da humanização nesse momento é muito importante, né, doutora? Sim, hoje nós trabalhamos assim, bastante com essa questão da humanização. Então, todos os hospitais praticamente têm ali o apoio da equipe da psicologia, né, do serviço social também, porque dependendo da reação da família, dependendo da gravidade da doença que a criança apresenta, é necessário sim esse acompanhamento psicológico para a família e às vezes até para a criança, quando precisa de uma internação mais prolongada. E aí vem uma outra questão também. A criança internada, a gente procura fazer com que essa criança tenha um ambiente o mais agradável possível. Então, quando a criança vai fazer uma cirurgia eletiva, os pais podem levar um brinquedinho favorito da criança, né? Podem levar, hoje as crianças usam muito também a questão da informática, então levar um tablet, eles podem levar, porque é importante a criança se sentir bem, se sentir acolhida, né? E os bebezinhos, é claro, eles precisam receber mais atenção, carinho, mais colinho. Afeto, aquele denguinho de criança. Isso. Doutora, você falou no bloco anterior, e me chama muita atenção, essa questão da responsabilidade que os pais têm, principalmente de passar as informações para os médicos. E aí a gente está falando quando o pai e a mãe são pais de uma criança pequenininha, né? Ali nos primeiros meses de vida. É sempre importante não mentir, passar a informação correta ali na hora da consulta do médico.
olha, meu filho ele tem alergia a isso, meu filho é assim, meu filho é assado, para não ter um problema depois na hora da cirurgia. Essa questão de omitir uma informação pode causar um problema lá na frente. Pode, principalmente em se tratando de cirurgia eletiva. Eletiva a gente faz o quê? Com a criança, ela tem que estar bem, ela não pode apresentar nenhum problema alérgico naquele momento, né? Não pode estar gripada. E é muito comum, às vezes, a mãezinha, ela quer resolver o problema, ela quer operar a criança. Aquela pressa, né, que a gente vê. A gente entende, às vezes, que o Sistema Único de Saúde, às vezes, falha, né? Às vezes, essa mãe vem esperando aí algum momento, Sim. né? Às vezes, já esperei demais, não vou esperar. O menino tem que chegar lá, não vai nem espirrar na frente da doutora, senão tu não vai fazer a cirurgia. E acontece isso. Mas aí, isso daí, né, essa manipulação da mãe com relação à criança, olha, não vai espirrar, não vai tossir lá na frente da doutora, senão ela não vai fazer a tua cirurgia. Por conta dessa pressa, desse desejo de resolver logo aquele problema ali, acaba causando um problema lá na frente. Sim, porque quando a criança ela tem uma gripe e ela fica naquela fase final, que a criança está tossindo, aí tossiu até hoje, aí não, amanhã já pode operar. Olha, o risco é bem grande, porque a criança ela vai ficar mais reativa à medicação. Na hora da anestesia, principalmente na fase final, ela pode fazer o que a gente chama de broncoespasmo, ela pode ter dificuldade para respirar e isso pode ter uma complicação muito grave. Então, eu sempre oriento as mães a falarem a verdade, a gente pergunta e, infelizmente, acontece de alguma mãezinha não falar a verdade, justamente por isso. Esperou muito tempo, né? E aí chega no dia, não vai operar, embora a gente sempre tenha aquela relação assim, olha, não pôde fazer agora, no próximo momento oportuno a gente faz a cirurgia. É muito importante que a criança esteja bem. E é melhor acatar isso, né? Se o médico achar realmente a necessidade de ter que adiar, não adianta você ficar com raiva do médico, porque às vezes o pai acha que o médico está contra ali a família, ou está contra a criança, às vezes até na hora de dar aquele resultado, doutora, o que a senhora tem contra mim? Você está falando que meu filho tem que fazer isso, meu filho está bem, meu filho está assado, assim, e não é isso, né? Tem que ter essa confiança ali no profissional, né? Vocês estudaram muito e continuam estudando, se capacitando justamente para trazer o melhor para aquele momento que às vezes é muito chato, mas que é importante o estudo de vocês. Então é confiar no médico. Sim, essa relação de confiança, ela precisa ser estabelecida entre a família e o médico e a equipe toda, né? Porque, afinal de contas, a gente não trabalha sozinho, é toda uma equipe. E é muito importante essa relação de confiança com a equipe, porque isso também vai interferir no resultado do tratamento, no resultado ali para o próprio filho. A gente sabe que quando você tem uma família que às vezes não tem um bom relacionamento e isso gera problemas. Interfere, né, doutora? Interfere, sim. Então, quando você tem um relacionamento bom, você conversa, olha, não é porque muitas vezes no serviço público você tem direito de trocar de médico. Claro. Tá? Então, às vezes as pessoas pensam, eu não tenho possibilidade. Sim, tem. E outra, no consultório particular, você pode ir, olha, não, eu não gostei, eu não senti confiança, eu não quero fazer agora, ou eu quero pegar uma segunda opinião. Quero um outro diagnóstico, quero ver se dá certo ou dá errado, se dá o mesmo. Sim. É interessante, até ter uma confiança, é interessante você, né, ir atrás de outros médicos para saber se realmente é aquilo. Olha, eu sei que eu vou estourar o tempo, mas eu preciso falar. Essa questão de omitir uma informação e tal, eu quero até dar um exemplo pequenininho aqui. Foi uma cirurgia simples de um conhecido e tal, e aí a mãe, por exemplo, levou o filho antes, teve um momento ali do jejum, mas antes do jejum, a criança comeu camarão, comeu frutos do mar. E aí, no outro dia, aí num período certinho, fez o jejum, mas tinha comido camarão antes da cirurgia. Foi um problemão. Essa omissão é muito grave, principalmente com relação à alimentação, essa questão dos frutos do mar, comer camarão começo de uma cirurgia, não rola isso, não tem como, né, doutora? Você fala logo imediato? Imediato, antes. Bem antes da cirurgia. Perigo. Não pode. O jejum, ele é extremamente importante. Não pode quebrar esse jejum. Não pode.
E outra, às vezes a mãe descuida. Ou tem outros que por desinformação mesmo, né? Por desinformação, deixa a criança comer. Isso é muito sério, porque a gente descobre ali na hora, porque quando o anestesista vai sedar a criança, aquilo tudo volta. E o risco é muito grande. Pode ter uma pneumonia, a criança pode sair dali direto para a UTI. Olha aí. Doutora, adorei esse tema, acho que a gente ficaria bem mais tempo aqui conversando sobre isso, que tem muita coisa para falar. Vamos até bolar um outro programa ainda falando sobre esse assunto. Quero agradecer mais uma vez, volte sempre. Obrigada, prazer. Olha, a gente vai ficando por aqui, viu? A gente volta no próximo programa.